Olá, nessa aula falaremos sobre Tomás de Aquino e o aristotelismo cristão a partir da resolução de exercícios. Coloco aqui a observação de que vocês devem copiar de forma obrigatória aí tudo que estiver escrito de azul e de vermelho, que serão as respostas, tá bom? O que estiver escrito de preto vocês não têm obrigação de copiar. Vamos então para os exercícios. Questão número 1. A doutrina de Platão influenciou os primeiros filósofos medievais. Santo Agostinho, bispo de Hipona, que viveu de 354 a 430, depois de Cristo, e Boécio, de 480 a 524, autores de Confissões, referindo a Agostinho, e Consolação da Filosofia, se referindo a Boécio, respectivamente, no caso. Mas a filosofia que predominou na Idade Média foi a... Olha só, nós já vimos, tanto a parte teórica quanto o exercício sobre Agostinho de Hipona. No curso, geralmente, de filosofia do ensino médio, a gente não tem como aprofundar todos os principais pensadores medievais, tá? O foco que se dá é para Agostinho e Tomás de Aquino. Agostinho, que vai ser do período da patrística, tá? E Tomás de Aquino do período da escolástica. Porque na Idade Média, a gente divide entre a Alta Idade Média, do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, do século X ao século XV. Então você tem ali, logo no início, o cristianismo que a gente chamaria de patrística, que é aquele período dos padres da igreja, ou dos pais da igreja, tá? Porque são palavras aí sinônimas, aonde o pensamento aí de certos teólogos, eles vão muitas vezes se misturar com uma filosofia que vai ser a filosofia platônica ou neoplatônica, porque os escritos de Aristóteles eles só vão ser descobertos e apropriados pela teologia mais lá no período da Baixa Idade Média, que é quando não somente o Tomás de Aquino, mas vai ter outros filósofos também, que no caso são teólogos, que vão se apropriar dessa filosofia aristotélica. E aí nós vimos na na aula passada, o pensamento de Tomás de Aquino. Vimos lá quais eram os seus princípios, as 5 vias, e vimos então vimos ali algumas das suas principais argumentações para tentar provar a existência de Deus. Por quê? Para Tomás de Aquino, era possível conhecer pela razão Deus. Deus ele poderia se revelar não somente numa revelação pessoal, numa revelação particular, mas também numa revelação através da natureza, do mundo criado. Então, quando um pagão, podemos dizer assim, ele também poderia ter o acesso ao conhecimento de Deus pelas provas que a natureza estava colocando. Tanto é que o pensamento de Tomás de Aquino, que são as 5 vias que estão lá, ele deduz que existem provas que o mundo oferece para que você possa deduzir que Deus existe. Tá? Mas o que acontece? O pensamento que vai realmente aqui predominar na Idade Média, porque vai ser uma sistematização, vai ser o pensamento do período da escolástica. Tá? Porque esse nome escolástica, ele inclusive vem da palavra escola, porque no período medieval é onde vai surgir ali as primeiras universidades. Então, universidades que já são seculares, como Oxford e outras, vão surgir ali no período de 1200 e pouco, 1300. Muitas faculdades de tradição europeia surgem nesse período aí da escolástica, que é quando há um incentivo da igreja muito grande para se fundar o que nós conhecemos hoje por universidades, grandes escolas. Bom, vamos então dar continuidade aqui. Número 2. Segundo Santo Tomás de Aquino, há 5 vias que mostram a existência de Deus. Assinale qual das alternativas descreve corretamente essas 5 vias. Então você tem as opções aí, vamos dar uma olhada aqui. Letra A. Os argumentos do primeiro motor, sobre a primeira causa eficiente, sobre a existente necessário, sobre os graus do ser, sobre o fim supremo de todas as coisas. Vocês contaram aí, dá exatamente 5, Essa A já é logo de cara a resposta, tá? Vai ser as 5 vias. Eu não vou nem perder tempo aqui lendo as outras, tá? Porque se vocês compararem essa alternativa A com o que nós trabalhamos na outra aula, vocês vão ver que são exatamente esses os pontos que Tomás de Aquino utiliza para colocar a prova da existência de Deus. Ou seja,
né, a existência de um primeiro motor, que seria um motor imóvel que move todas as coisas, ou seja, porque tudo no universo é em constante movimento. Então, para que você consiga, né, porque todos os efeitos exigem uma causa. Então, por exemplo, se você larga um objeto, né, e ele cai no chão, o que causou aquilo ali? Foi, né, a gravidade. Então, o efeito foi ele ter caído, mas o que causou foi a gravidade. E se você começar a fazer um ciclo, não tem como esse ciclo ir infinitamente sem ter uma causa primordial, uma causa primeira. E aí essa causa primeira seria Deus, segundo Tomás de Aquino. A primeira causa, então, seria a primeira causa eficiente, ou seja, de que tudo teria que ter uma causa que levasse à pré-existência, ou seja, que já é a terceira causa aqui, que tem que haver um ser necessário que possa estar existindo. Os graus do ser seria a ideia de que todos os seres teriam certos graus. E o fim supremo de todas as coisas, porque tudo tem uma finalidade. Então, lembra que eu dei o exemplo da cadeira? Então, qual a finalidade da cadeira? É sentar. Qual a finalidade da mesa? É você apoiar os objetos. Então, tudo tem uma finalidade. Então, tudo no universo tem que ter um fim. Inclusive nós mesmos. Nós fomos criados com uma certa finalidade. Claro que isso, dentro do pensamento de Tomás de Aquino, ele vai dizer que nossa finalidade, biblicamente falando, né, porque ele vai associar a teologia com filosofia, seria a glória de Deus, por exemplo. Tá? Então, aí, basicamente, são, né, as 5 vídeos de Tomás de Aquino. Vou agora para a questão número 3. A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a respeito de certas questões da religião. Discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, ele diz que há 2 modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se a verdades da revelação que a razão humana não consegue alcançar. Por exemplo, entender como é possível Deus ser uno e trino. A segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir, por exemplo, que Deus existe. A partir dessa citação, indica a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino aqui ele faz uma coisa muito interessante dentro da filosofia, né, filosofia cristã aqui, que é introduzir a ideia do seguinte, que existem 2 tipos de verdade. Aquelas verdades que você consegue deduzir olhando para o mundo, então, apreender dos sentidos. É importante nós entendermos que ele aqui pega Aristóteles, e Aristóteles coloca muito uma ideia empírica, que o ser cognoscente, aquele que compreende o mundo, ele absorve a compreensão do mundo a partir dos sentidos. E então existe a própria ideia de existência de Deus, para Tomás de Aquino, pode ser captada pela sua experiência. Então você olhando o mundo, né, olhando aquilo que existe, você conseguiria ver que Deus realmente existe. Tá? Isso aí também é o que dentro da teologia seria chamado de revelação natural. Então Tomás de Aquino junta isso com a filosofia. Então ele tem essa forma de conhecimento do mundo e tem uma outra forma que seria aquelas verdades que nós não conseguimos apreender pelos sentidos. Seriam as verdades inatingíveis, seriam aquelas verdades que para a gente conhecer teriam que ser reveladas. Então a ideia da trindade, por exemplo, Tomás de Aquino vai dizer que é algo, é uma verdade, mas que nós não conseguimos captar pelos sentidos. Como você consegue entender que Deus é ao mesmo tempo 3 pessoas e um único só Deus? Então, dentro do pensamento de Tomás de Aquino, você aceita isso, mas isso é uma verdade. Você não pode dizer que é uma mentira. Se disser que é uma mentira, você estaria cometendo aqui um pecado, né, que seria uma heresia, né, a palavra mais específica seria heresia, quando você contraria um dos dogmas da igreja, né, que é um dos dogmas bíblicos, né, digamos assim, de que Deus, ele ao mesmo tempo é 3 e 1. Então isso é uma verdade. É uma verdade? Você consegue raciocinar, falar assim, não, como pode Deus ser 3 e 1 ao mesmo tempo? Então, isso você aceita, mas é uma verdade. Então, Tomás de Aquino faz essa distinção entre 2 tipos de verdades, aquela que você pode aprender pelos sentidos e aquela que você precisa ser revelada. E para Tomás de Aquino, o que é mais interessante aqui, que ele mostra que Deus é uma verdade que você consegue captar no mundo. Então, você olhando para as coisas que são criadas, você olhando para tudo que existe, você conseguiria provar que Deus realmente existe, tá? Com aquelas 5 vias que nós já vimos ali na questão anterior.
volto a repetir, isso aqui até dentro da teologia é chamado de revelação natural. Isso aí, se vocês tiverem curiosidade, para pegar esse pensamento Tomás de Aquino junto com a Bíblia, seria você pegar, por exemplo, os escritos do apóstolo Paulo, quando ele fala em Romanos 1, quando ele fala que a criação mostra, né, a existência de Deus. Estaria lá em Romanos capítulo 1, né, que seria um livro na Bíblia que mostra essa conciliação da revelação natural, né, com a realidade, né, presente de Deus. Então, você olhando para tudo que é criado, você consegue perceber que Deus existe. Tá? Então, perceba como que Tomás de Aquino aqui ele vai fazer uma combinação de filosofia com teologia, com Bíblia. Tá? Eu estou aqui dando apenas umas pinceladas, tá? Porque o pensamento é muito mais profundo do que isso. Mas enfim, aí as alternativas nós temos aí então. Ó. Acabou que eu nem li as alternativas ainda. Olha só. A fé é o único meio do ser humano chegar à verdade? Não, né, gente? Ele, para Tomás de Aquino, não é somente a fé. A razão também tem um papel fundamental. Então, o ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. Também não. Acabei de falar para vocês que tem aquela verdade que você consegue alcançar sem que Deus necessariamente te revele. Você consegue apreender a partir da sua visão, né, da sua percepção de mundo. Então, também não seria. Tá? Letra C. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. Perfeito. Né? Seria a letra C aqui. Ou seja, a sua razão humana, para Tomás de Aquino, o mais importante, gente, é a fé. Não esqueçam isso, porque muitas vezes você começa a estudar aqui, você pode falar assim, não, peraí, Tomás de Aquino está dando uma prioridade tão grande para a razão, achando que a razão leva a gente a entender Deus, tudo mais. Agora, racionalmente você consegue aceitar a trindade? Não. Então, a trindade é algo que sobrepõe a razão. Logo, existem verdades que não são racionais. Então, a fé se sobrepõe à razão. Então, o que está aqui presente em Tomás de Aquino é que a fé é mais importante do que a razão. Tranquilo? Letra D. A filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus? Não. Né? Então, na dúvida entre fé e razão, escolha a fé. Esse aqui é o princípio primordial que está aqui. Então, jamais a filosofia vai ser capaz de alcançar todas as verdades dentro do pensamento filosófico cristão. Letra E. Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer dele. Aqui não faz o mínimo sentido, a gente já viu que para Tomás de Aquino podemos sim, né, o ser humano pode sim conhecer a Deus. Número 4. Questão 4. De acordo com o texto sobre Tomás de Aquino, assinale a alternativa correta. Santo Tomás representa o apogeu da escolástica medieval, na medida em que conseguiu estabelecer o equilíbrio perfeito entre a fé e a razão, a teologia e a filosofia, distinguindo-as, mas não separando-as necessariamente. Ambas, com efeito, podem tratar do mesmo objeto, por exemplo, Deus. Contudo, a filosofia utiliza tão somente as luzes da razão natural, enquanto a teologia se vale da razão divina, manifestada na revelação, a Bíblia. Aí, vamos analisar aqui o que ele pede, né? Que a gente assinale a alternativa correta, né? Letra A. Para Tomás de Aquino, Deus pode ser objeto de estudo na filosofia? Sim, né? O que nós estamos vendo aqui, né? Que para Tomás de Aquino, Deus realmente pode ser objeto de estudo na filosofia. Que Deus não é apenas um ser, né, transcendente, mas ele também é imanente, ele se faz presente aqui. Então você pode apreender a existência de Deus através da sua percepção racional. Letra B. Vamos ver porque as outras estão erradas. Segundo o texto, não houve filosofia na Idade Média, apenas teologia. Não, né? A gente viu que no período da Idade Média você tem vários padres, né, vários teólogos juntando filosofia com teologia. Então houve sim filosofia. Letra C. Não é possível estabelecer um equilíbrio entre fé e razão. Este é o pensamento de Tomás de Aquino sobre o uso da razão na teologia. Essa questão é totalmente absurda, né? Vocês só marcariam se nunca tivesse ouvido falar, né, disso aqui que eu estou falando. Tá? Letra D. A teologia na escolástica medieval era uma disciplina que procurava conhecer Deus, utilizando apenas as luzes da razão natural. Errada, por causa do apenas aqui. Tá? Você pode dizer que a teologia escolástica, né, medieval
ela procurava conhecer Deus utilizando as luzes da razão? Sim, mas não é apenas a luz da razão, porque tem muitas coisas. Se você pegar os escritos de Tomás de Aquino, chega a ter alguns momentos que ele vai lá utilizando vários argumentos, ele pega a lógica aristotélica, só que chega um ponto que fala assim, ó, isso aqui não dá para explicar, isso aqui somente a gente aceita pela fé. Tá? Então, guardem isso. Por mais que o pensamento filosófico medieval ele é trabalhado por Tomás de Aquino, Agostinho e outros, né, que aqui não vai dar para a gente trabalhar nesse curso, mas por mais que eles apoiem a filosofia, utilizem a razão, chega um ponto que eles vão falar assim, ó, não, aqui a fé se sobrepõe a tudo. Tá? Então no embate entre os dois, escolha sempre a fé. Beleza? Então aqui a gente fecha a resolução das questões e depois num outro vídeo entraremos numa matéria nova. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.